Ora bem, então, podemos começar. Podemos começar. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada. É verde, está uma luz verde acesa. Eu não sei se me ouvem, mas boa tarde a todos. Bem-vindos os participantes. E eu acabei de lhes fazer uma proposta, que é, em vez de ser eu a ler os currículos que eles mandaram, cada um se apresenta por si só. Eu acho que isto, para além de ser mais revelador, é também mais um estratagema para colocar tempo, para podermos ter tempo para um belo debate a seguir. O que é que vai ser? Bem, de qualquer maneira, aqui o meu amigo Filipe Arviçoso, é um prazer estar aqui ao lado dele. Eu gostava que me dissesse uma coisinha só, nem que seja pequena, sobre ti. Boa tarde. Já disse. A única coisa relativamente ao neorrealismo que me parece interessante é convidá-los a ler um livro que eu publiquei em 2011 chamado A Narrativa Neorrealista, de Edições Colibri, que está aqui à venda no museu. Desculpe, passa a publicidade. Relativamente... Não vou falar do meu percurso, porque eu, neste momento, sou anacoreta, retirado na aldeia do Espírito Santo. E portanto, de vez em quando venho à cidade, quando me convidam, poucas vezes, cada vez menos, já vou sendo assim, uma pessoa mais ou menos no fim da viagem. E eu tenho aqui um texto sobre o Mário Dionísio, não é novidade de certeza para ninguém que eu vou dizer. É aquilo que eu pude dizer sobre o Mário Dionísio. Eu vou ler o texto, coisa que me desagrada profundamente, mas tendo em conta as limitações de tempo, eu preferi. Eu só tenho que ajudar a explicar. Portanto, isto, eu diria, algumas notas. Mário Dionísio, a teorização estética e o neorrealismo. A obra de Mário Dionísio, pelo seu caráter multifacetado, foi, ao longo da vida, crítico literário, teorizador estético, poeta, ficcionista e pintor, não é pouco, implicaria um olhar atento sobre cada uma das práticas culturais em que se envolveu e sobre as relações ou interações que entre aquelas se estabeleceram. Neste texto, porém, limitar-nos-emos a realçar o seu papel na formulação teórica e na problematização daquilo que entre nós foi designado como neorrealismo literário, embora essa intervenção não se possa obviamente separar da sua importante reflexão sobre as artes plásticas. A sua atividade no plano da teorização estética iniciou-se em 1937. Desse ano surgem os seus primeiros poemas, posteriormente publicados no volume Poemas na coleção do Novo Cancioneiro em Coimbra, em 1941. E em 1937 também aparecem os primeiros artigos de crítica literária nas revistas Sol Nascente e O Diabo. E esta atividade no plano da teorização estética, na relação com o neorrealismo, estendeu-se por várias décadas, pelo que se tornaria pertinente detectar, para lá das determinações conjunturais, alguns dos núcleos duros do seu pensamento estético. A sua atividade crítica, no âmbito da teorização neorrealista, após o encerramento das revistas acima mencionadas, o Sol Nascente e o Diabo findaram em 1940, a sua atividade, portanto, prolonga-se, sobretudo, de 1945 até à década de 50,
na revista Vértice. E não é despiciando o facto de o primeiro poema publicado no Sol Nascente ter como significante título Caminho. Um sopro de esperança cimentou o solo. Um elo indestrutível e juntou as nossas dores. Agora temos um caminho. Bom, um sopro de esperança cimentou o solo, o elo indestrutível juntou as nossas dores. Como que anunciar o longo e árduo percurso a desbravar na busca da expressão mais adequada a uma nova modividência. Mário Dionísio foi, portanto, desde finais da década de 30, um dos principais teorizadores do movimento que pretendia ser a expressão estética de uma nova visão do mundo, a marxista, estruturada em função de uma dialética classista e de uma relação dialética entre as formas ideológicas e os modos de produção sociais. Digamos esquematicamente que, enquanto o realismo-naturalismo, sobretudo o oitocentista, tinha como matriz filosófica o positivismo, no caso do neorrealismo, essa infraestrutura teórica era substituída pela leitura materialista histórica da vida social. E convém desde já referir que, para além das determinações ideológicas implícitas nas estratégias de produção dos dois movimentos, as melhores obras literárias do naturalismo, ou do realismo-naturalismo, ou do neorrealismo, impuseram-se na história literária. Basta lembrar o relevo funcional do romance neorrealista na história do romance português do século XX, ou da poesia portuguesa do século XX. Portanto, apesar da ilusão temporal e da consequente debilitação das filosofias conjunturalmente estiveram mais ou menos diretamente na gênese dos dois movimentos. Ora, aquilo que peculiariza a postura teórica e de pedagogia crítica, aquilo que ele chamou em 1938 a necessidade de ver claro, de Mário Dionísio, portanto, desde finais, a postura teórica desde finais dos anos 30, que aliás concebia como uma época de transição ou de crise, se quisermos, no fundo, em que o velho mundo estava a morrer, quem nos dera a nós, agora, e um novo estava a nascer. Decorre da sua perspectiva abrangente, tanto no que concerne à nossa tradição literária, como às inovações formais que uma modernidade estética vinha impondo, mesmo que inerentes a movimentos literários que não se situavam no seu campo ideológico ou estético. Portanto, há aqui uma interação entre, por um lado, o aprofundamento de uma tradição literária e num gesto, podemos chamar, liberal, a admissão de gestos técnicos oriundos de outras correntes coetâneas não coincidentes com o neorrealismo. Deste modo, procurou sempre articular dialeticamente o conteúdo e a forma no plano da estética, ou seja, o que se diz e a maneira de o dizer, pois, em última análise, a forma também é ideológica e a um novo conteúdo deveria corresponder sempre uma nova forma, coisa que não era pacífica entre o conjunto dos atores do neorrealismo. Nessa medida, a ele devemos alguns dos textos, críticas literárias e prefácios, mais interessantes relativamente às obras dos seus companheiros neorrealistas, pois apesar da vizinhança ético-política, soube sempre guardar a distância crítica necessária, de modo a relevar os aspectos mais significativos de cada obra, tanto nas componentes positivas como negativas.
Veja-se a este respeito os seus artigos fundamentais sobre as obras de Alves Redol, sobretudo sobre a fase inicial de Redol, numa das suas fichas da década de 40, Manuel da Fonseca, Carlos de Oliveira, Fernando da Mora, entre outros. Salientar também a didática recepção crítica de autores estrangeiros, com especial relevo, autores estrangeiros com especial relevo para a sua reflexão sobre a gênese do neorrealismo. Tal o caso, entre outros autores brasileiros da década de 30, de Jorge Amado, que foi logo objeto da sua estreia como colaborador no Sol Nascente em 1937. Os primeiros textos críticos publicados em 1937 são 3 textos sobre a obra de Jorge Amado. Era o Diabo, que eu tinha, por acaso eu tenho no Sol Nascente. Então, se me deres esses textos, vai para o arquivo da Casa da Achada. Não, eu por acaso posso estar a fazer aqui uma confusão, mas posso ter. Coincidiu o caminho foi publicado no Diabo, no Sol Nascente. E segundo a catalogação que eu tenho, fornecida pelo teu pai, já lá Sol Nascente. Mas pode ser um equívoco meu, admito. O neorrealismo literário foi, aliás, tanto na ficção como na poesia, um movimento que, apesar de uma forte centração ideológica, se realçou através de uma prolífera diversidade formal. Não foi, portanto, um catecismo. Por exemplo, basta pensar na dissemelhança estética que distingue a ficção romanesca de Alves Redol, da de Carlos de Oliveira, ou a poesia de Cochofel, da de Manuel da Fonseca. Embora todos comungassem de uma mesma visão da sociedade e da comum aposta numa arte de tendência, com óbvias implicações no modo de estruturação do universo poético ou ficcional. Por isso mesmo, Mário Benício sempre defendeu que o neorrealismo era um movimento, uma tendência estética associada a uma cosmovisão específica e não uma escola literária. Daí também o acentuar da sua oposição a qualquer modo de dirigismo cultural que, do exterior, procurasse encaminhar os escritores num determinado sentido. Não bastava, de facto, escrever sobre os proletários ou os camponeses para se ser neorrealista, pois não era o assunto que determinava a natureza estética ou ideológica da obra. O problema centrava-se, assim, na visão do mundo, o ponto de vista implícita, a visão do mundo implícita nos universos da ficção, fossem as personagens burguesas ou operárias. A prática estética neorrealista pressupunha, por outro lado, um apego à técnica, sem cair num feiticismo da forma. Algo que Mário Dionísio desenvolveria para desfazer equívocos nos textos publicados na revista Vértice, A Força e a Forma, 1951-52, e O Sonho e as Mãos, 1954, contra as tentações de alguns intelectuais do movimento em prol de uma primazia do conteúdo, ao defender Mário Dionísio que o espírito faz a mão faz o espírito, ou que, aspas, passar do sonho para a obra de arte sem atender às complexidades da síntese sonho-mão não leva a lado nenhum. Esta questão da primazia ao conteúdo foi uma questão central, de uma certa forma, do debate interior ao contemporâneo. Para além disso, o artista apenas poderia exprimir esteticamente aquilo que sentia e conhecia. A autenticidade, fundada socialmente, seria um impulso fundamental do ato estético e só desse modo a arte poderia ser um fator de transformação do mundo. Nesse aspecto, embora o ponto de partida fosse o real, seria a subjetividade ou a técnica do artista, ambas condicionadas historicamente, obviamente, a determinar a estrutura da obra de arte. Ou dito de outro modo, toda a obra pressupunha um real
transfigurado pela subjetividade do esteta, e sendo assim, o objetivo continha, inseria o momento da subjetividade. Mais do que refletir o real, tratar-se-ia de recriá-lo através da arte. E se a metáfora especular foi nuclear na museologia estética marxista, Mário Dionísio entendeu-a sempre enquanto deformação. Deformação, esclareça-se, não em sentido expressionista, mas neste sentido. A arte reflete, diz Mário Dionísio, mas não é um reflexo. Ou é um reflexo de tipo especialíssimo que só existe quando transfigura, altera, responde, reage. Isto, aliás, este conceito de formação é reiteradamente usado pelo Mário Dionísio para indicar um dos conceitos nucleares da sua teorização sobre o neorrealismo. Tentemos agora, muito rapidamente, analisar as demarcações que Mário Dionísio foi, desde finais dos anos 30, realizando relativamente à tradição literária realista, a outros movimentos da contemporaneidade e a certas tendências dirigistas interiores ao próprio neorrealismo. Historicamente, o neorrealismo surge, como vimos, em finais dos anos 30, o Gaibel, os Dalvos de Dólar, 1939, a coleção da poesia do Novo Cancioneiro começa a publicar-se em 1941 em Coimbra, pelo que se irá confrontar, em primeiro lugar, com, obviamente, a cultura ditatorial do Estado Novo, o fascismo tipo português suave, e, em segundo lugar, num outro plano, já que a cultura estado-novista não teve grande importância no plano especificamente literário, teve enquanto repressão dos movimentos, das correntes literárias que, de uma certa forma, incomodavam o poder totalitário. Mas, num outro plano, portanto, no plano da série literária, e se há a confrontar com o movimento literário da presença, movimento que precedia no tempo o neorrealismo. Num texto de 1939, SOS Geração em Perigo, publicado no Diabo em 24/6, Mário Dionísio assume ainda, face ao tendencial intimismo psicologista da presença, uma linguagem dominada conceptualmente pelo conflito de gerações. O novo e o velho. Este tipo de conflitualidade geracional seria, no entanto, para evitar equívocos, substituído posteriormente, pouco posteriormente pelo autor, pelo relevo dado à noção de conflito de posições, visões do mundo, entre grupos distintos. Embora houvesse, a nível da geração neorrealista, como da geração da presença, uma afinidade em termos etários e correspondia a um horizonte de expectativas, de interrogações, a uma comunidade de horizontes também, para Mário Dionísio a questão não estava, portanto, meramente numa luta geracional, mas sim de visões do mundo, de grupos distintos. Da era da originalidade como estigma presencista, passar-se-ia, pois, à era da socialidade na literatura. O escritor deveria empenhar-se no seu nível específico na gesta de transformação da sociedade num momento marcado pela recente tragédia da Guerra Civil Espanhola e pela crescente ameaça e domínio dos totalitarismos nazi e fascista e, evidentemente, pela presença muito forte naqueles textos de 39, 40 da própria Segunda Guerra Mundial. A arte assumia, antes de mais nada, um caráter ético-social. E aí ética e estética convergiam. É, pois, neste contexto que se explica uma excessiva radicalidade opositiva face aos escritores da presença, demasiado cativos da concepção, entre aspas, de arte pura, algo que Mário Dionísio recusava, pois para ele toda a arte era social, mesmo a mais intimista, embora reconhecesse uma relativa continuidade entre os dois movimentos
apesar das contradições ideológicas que lhes eram próprias. A concordância não era, no entanto, possível, mesmo no caso de autores da presença como Adolfo Casais Monteiro, cuja poesia Mário Dionísio estimava na vizinhança do neorrealismo, mas autor que defendia que a arte não serve. Ora, para Mário Dionísio, a concepção da arte inútil seria um logro, ainda que distinga recorrentemente a arte de intervenção social do mero panfletarismo político. Há-se uma exceção, talvez, para o panfletarismo lírico do Mayakovsky, num texto muito bonito que ele tem sobre Mayakovsky, dos anos 40. Conviria, aliás, notar, eu quero fazer aqui um reparo em relação ao Diabo ao Sol Nascente, é que eu tenho esses textos todos policopiados. E, portanto, eu acho muito estranho que eu me tenha enganado. Mas vamos tirar isto ali. Temos todos policopiados. Estão aqui pessoas que antologiaram esses textos em edições feitas pela Casa Achada e podem falar melhor que eu. Está bem, pronto, mas eu não me vou zangar por nada. Mas chama só Nascente com Diabo é igual. Obrigado. Ora, para Mário Dionísio, a concepção da arte inútil seria o logro. Ainda que, conviria, aliás, notar que Mário Dionísio, na década de 40, tendo em conta o grau de analfabetismo ou débil formação cultural a nível da classe trabalhadora na sociedade portuguesa, admitiu mesmo conjunturalmente que a poesia neorrealista substituísse esporadicamente o leitor pelo auditor, lembrando a eficácia dos recitais com Manuela Porto, sobretudo, e mais tarde com Maria Barroso, junto a um público sem formação literária. Em suma, se a presença visava o homem, com maiúscula, sobretudo na sua dimensão mais abstrata e metafísica, os neorrealistas sentiam o fascínio do concreto, ou seja, dos homens social e historicamente situados. Em segundo lugar, a teorização neorrealista orientava-se para uma superação da tradição realista oitocentista, com a sua concepção estática e fotográfica do real social. Não se tratava, para Mário Dionísio, obviamente, de copiar o real, mas de reconhecer esteticamente o mundo para o transformar, ou seja, de captar através da arte a dimensão futurante do real, a dimensão utópica do real. Por outro lado, se o realismo-naturalismo tomava o povo como ator, objeto até, do enunciado, o neorrealismo assumia como sujeito da história, das histórias, imediatamente, enquanto enunciador, conjugar a voz literária dos escritores com a do outro, entre aspas, social, numa dimensão épica, algo que seria uma das siglas de alguns escritores, como, por exemplo, Sr. Pereira Gomes ou Alves Rodó. Segundo Mário Dionísio, como vimos, para a estética neorrealista, não se trataria de copiar o real, mas de o deformar. Deformar, diz ele, é dar nova forma, escolher a forma capaz. No fundo, tratava-se de contribuir para a criação da expressão estética mais adequada a tal modividência, numa pedagogia exemplar e num quadro de um movimento em gestação, um dinâmico processo de produção estética e de democratização cultural. E essa busca teria contornos bem diversos nos diferentes atores do movimento. O coletivo não reprimiu o modo específico como cada escritor assumiu tal desafio. Nesse sentido, a crítica de Mário Dionísio procurou sempre distinguir o neorrealismo de qualquer, entre aspas, populismo literário, isto é, da literatura que fazia do povo um mero objeto exótico e o representava de um modo idealizado, superficial ou estilizado. Num outro plano, no entanto, defendia a necessidade, na linha de continuidade com certa tradição romântica, de uma inserção do artista
da seiva cultural, popular e nacional, numa interação criativa entre a cultura popular e a erudita, ou entre a arte nacional e a universal, realçando nesse âmbito o valor da pesquisa etnográfica de Alves Redol e a sua articulação com a produção ficcional. Embora, na crítica que ele faz numa das fichas do Alves Redol, digamos que se preocupa com aquilo que ele chama, no primeiro Alves Redol, nas primeiras obras de Alves Redol, qualquer coisa que seria o esforço de fazer estilo, mesmo que esse estilo se apoiasse numa base etnográfica. Quanto ao modernismo literário português, já sabemos que, enfim, aquele célebre polémica, entre aspas, não chegou a ser bem uma polémica, por causa do Queiro, poeta de classe, não é? Mas quanto ao modernismo literário português, a geração de Orfeu e a da Presença, portanto, apesar da admiração do autor por poetas como Fernando Pessoa, um grande poeta, de qualquer modo, designaria, por exemplo, o seu poema Liberdade como sendo, abrir aspas, de fundo anarquizante, de tendência mistificadora. Ficha 1, 1942. Diabo. Ou Adolfo Casares Monteiro, Diabo não, Seara Nova, perdão, agora. Ou Adolfo Casares Monteiro, também um poeta muito próximo de alguma poesia neorrealista, portanto, apesar dessa admiração, no caso de Fernando Pessoa, ou dessa proximidade, no caso de Adolfo Casares Monteiro, ele designaria de uma forma um pouco quase caricatural os modernismos como sendo a doença infantil da modernidade. Isto faz-nos lembrar outra coisa, obviamente. A doença infantil da modernidade. Dezembro de 1940, no texto de dezembro de 1949. O formalismo vanguardista, ou seja, aquilo que ele recusava, o culto feticista da forma, o pendor tendencialmente pessimista, subjetivista, ensimismado e pendor evasivo dos modernismos, não se coadunavam, portanto, com o projeto neorrealista. E no caso específico da geração de Orfeu, o antagonismo que esta manifestou em relação às ideologias socializantes ou o seu apego a um revolucionarismo conservador, dificilmente poderia ser aceito por um movimento com as características ideológicas do neorrealismo. Assumindo-se embora como um movimento da arte moderna, e é preciso aqui ter isto bem presente, os neorrealistas nunca se excluíram do movimento da arte moderna, o problema não é esse. O neorrealismo demarcava-se, portanto, dos modernismos, entre aspas, em função de uma nova abordagem estética relativamente à realidade social, o que pressupunha um modo distinto de a reelaborar, recriar, no plano estético. Uma nova perspectiva da função social da arte e uma relação nova entre o artista e o público no quadro estratégico global da transformação do real. Ou seja, antes de mais, numa nova maneira de interrogar o mundo e de agir esteticamente sobre ele no âmbito do movimento cultural que visava a sua imperativa transformação. Para Mário Dionísio não se tratava, e agora aqui isto remete, obviamente, para um intertexto com as teses sobre Feuerbach, do Marx e da ideologia alemã. Os filósofos até hoje não fizeram mais do que interpretar o mundo, agora trata-se de o transformar. Ele diz, no âmbito do movimento plural que visava a sua imperativa transformação, para Mário Dionísio não se tratava de copiar a natureza, naturalismo, de a interpretar, modernismo, mas de a transformar. O que pressupunha, obviamente, aquilo que ele refere como o reenquadramento do homem no todo social. Finalmente, convém referir o papel de Mário Dionísio na polémica interior ao próprio movimento neorrealista. Como vimos para o autor, o neorrealismo, que visava uma nova cultura e a utopia de um homem novo, não deveria constituir-se como uma ruptura face à tradição literária. Pelo contrário, a sua estratégia deveria estruturar-se em função simultaneamente
da apropriação da tradição e da sua superação. E esta concepção integrava-se numa perspectiva artística que se opunha, segundo o autor, a um mecanicismo pré-dialético. Por isso, Mário Dionísio tanto combateu o formalismo, o culto feticista da forma, como o conteudismo, ambos modos redutores e, portanto, empobrecedores de conceber a arte e a vida. A sua defesa da necessidade de inovação, da audácia formal e de modernidade estética não se compadecia com as teses danovistas de dirigismo cultural que viriam a bloquear, a partir da década de 30, o desenvolvimento do vanguardismo estético coetâneo da Revolução Russa de 1917. De facto, a perspectiva, eu vou acelerar, de facto, a perspectiva estética que se tornou dominante na União Soviética após o Congresso dos Escritores em 1934 viria a contribuir para um academismo formal e um conteudismo um tanto chauvinista, baseado no paradigmático herói positivo, chamado realismo socialista, com projeções evidentes e influências nefastas, junto de muitos intelectuais que por todo o mundo comungavam da ideologia marxista ou marxizante. Entre nós, essas posições defensoras de um conteudismo revolucionário e dirigismo cultural ou de recusa das inovações formais, oriundas daquilo que consideravam a arte cadente burguesa, teriam em Mário Dionísio um opositor consequente. Veja-se este propósito, a polémica da Ponta Abstrata em 1954. Vestígios dessa polémica projetam-se, aliás, em textos como Conflito e Unidade da Arte Contemporânea, conferência proferida na Sociedade Nacional de Belas Artes em 1957 e no longo ensaio A Paleta e o Mundo, cujo primeiro volume foi editado em fascículos em 1956. Naquele texto, portanto, Conflito e Unidade da Arte Contemporânea, condensa, através de uma interessante reflexão sobre a história da arte europeia, tudo aquilo que foi constituindo a sua posição original a nível da teorização neorrealista. Ante o desfazamento ou divórcio entre o público e a arte moderna, Mário Dionísio aí procura discernir os vetores explicativos desse facto, ao mesmo tempo que explicita, através das contradições interiores à história sociocultural, o conflito inerente à arte moderna, que resultaria, antes de mais, do desmembramento, da mutilação do homem social e da nostalgia relativamente à humanidade perdida. Se toda a arte é um produto social, a relação entre as formas estéticas e a sociedade constitui uma interação dialética que se projeta historicamente. E sendo o mundo contemporâneo marcado por uma crise global, a arte não deixaria de refletir essa crise, com todas as implicações formais daí resultantes. O existencialismo, o universo de incomunicabilidade das personagens, os labirintos absurdos dos romances de Sartre, Virginia Woolf e de Kafka, ou a arte abstrata, seriam assim não artefactos decadentes e burgueses, mas a resposta possível destes estetas face ao mundo em decomposição. A arte, diz ele, aspas, a arte abstrata é o momento extremo deste conflito desencadeado entre a realidade parcelada e a ilusão que de si mesma tece. É a experiência e a análise exaustiva de um pormenor de pormenores, que se amplia, que se deforma, que se expande, até toda a noção de escala se perder e poder então afirmar-se como o todo. Ainda aqui, diz ele, existencialismo e arte abstrata se encontram e mutuamente se explicam. O artista transportaria então um estrangeiro dentro de si. E essa sensação disfórica de estranheza ou de ilhamento achariam, pois, a sua expressão na arte e na literatura contemporâneas. De O Homem Sozinho na Beira do Cais, aspas, até ao escritor, aspas, com todos os homens nas estradas do mundo, poemas escritos entre 1936 e 1938, Mário Dionísio transfiguraria talvez este percurso ao longo da sua obra numa coexistência da solidão inevitável do artista contemporâneo e da aspiração latente a uma comunidade ideal que retomasse o homem na sua dimensão total. Talvez o otimismo decorrente da vitória da democracia sobre o totalitarismo nazi
após a Segunda Guerra Mundial e a expectativa de uma imediata queda da ditadura em Portugal se tenha transformado, de certa forma, na desesperança esperançada resultante do início da Guerra Fria, da sobrevivência do salazarismo ou mesmo dos caminhos tortuosos, nebulosos que a burocracia stalinista ou pós-stalinista instalara naquele território onde se havia depositado o grande sonho de um homem novo. É dessa desesperança esperançosa que indiretamente, por mediação estética, nos fala Mário Dionísio e que tornaria complexa uma comunhão ideal entre o artista e o povo. Quanto ao resto, cada vez mais o marketing, entre aspas, tomava conta do mundo da arte e com isso se revoltava o autor. De resto, a evolução da sua pintura é uma manifestação dessa transição, pois do neorrealismo, passando pelo cubismo sintético, viria mais tarde a ensaiar as vias do abstracionismo, mas disso outros melhores do que eu, ou nós, mas estático, saberão falar. Para as gerações futuras, a obra de Mário Dionísio constituirá certamente um olhar que soube fundir, um olhar e uma prática, que soube fundir a técnica, a pureza do artífice, como a postura ético-social perante o mundo. Muito obrigado. Esta comunicação alongou-se um pouco mais, mas penso que a sua excelência e o que todos aprendemos, sem dúvida nenhuma, com ela justifica plenamente, dado que temos um pouco mais de tempo. Portanto, esta gestão. De resto, seria muito estúpido interromper este texto, que considero, de facto, uma grande contribuição, modestamente considero uma grande contribuição neste congresso. Ora, muito bem, então vamos continuar com esta metodologia da autoapresentação. Então, boa tarde, agradeço a presença de todos. O meu nome é Manuel José Matos Nunes. Como dado biográfico, direi que sou amigo e frequentador assíduo da Casa da Achada, local onde tenho aprendido imenso, não só nas pesquisas que vou podendo fazer no Centro de Documentação, como nas múltiplas atividades que a Casa da Achada vai desenvolvendo ao longo dos dias da semana, ao longo do tempo, na convivialidade que todos partilhamos. E pronto, este é o elemento que eu poderei trazer aqui, dado biográfico, poderei trazer aqui esta sessão. O trabalho que vou apresentar denomina-se As Fichas de Mário Dionísio na Seara Nova. As fichas, para quem possa não estar sintonizado com esta realidade, o nome de fichas foi atribuído por Mário Dionísio a uma série de artigos publicados na Seara Nova nos anos de 42 e 43, ao longo de um ano e meio, mais ou menos um ano e meio, e são artigos que refletem um determinado momento da teorização do neorrealismo por Mário Dionísio e que me parece que estão um bocado esquecidos. Pelo menos estes textos não foram ainda objeto de nenhuma edição, de uma compilação em livro, embora me pareça que haverá um intuito de o fazer. A única ficha que está publicada em livro, e foi publicado logo ao tempo de Mário Dionísio, quando surgiu a polémica que determinou que a ficha não saísse na Seara Nova e tivesse que sair em livro, não é? Para o Mário Dionísio se defender nessa polémica, é a ficha 14. É a única que realmente está acessível em livro. As outras, quem as quiser conhecer, terá que ir às revistas, ao Centro de Documentação da Casa da Achada, aqui ao Museu do Neorrealismo também, porque não estão compilados. E, portanto, pareceu-me interessante trazer este tema em função, precisamente, de ser um conjunto de documentos pouco conhecido. É preciso ver que estão editadas entrevistas de Mário Dionísio em livro, pela Casa da Achada, estão editados prefácios, estão editados textos publicados em diversos artigos, em diversos jornais, mas as fichas, na sua totalidade, não beneficiaram ainda desse tratamento. Portanto, iria começar a ler a comunicação e da seguinte maneira. No segundo volume de A Paleta e o Mundo, em capítulo dedicado ao impressionismo, Mário Dionísio refere a ideia atribuída a Claude Monet de que se deve pintar como o pássaro canta. António Nobre
citado pelo ensaísta nesta passagem da obra, deixou nos versos finais de um soneto o sentido de uma certa indiferença pelas desgraças do mundo. Aquelas desgraças cujas notícias corriam nos fios telegráficos sobre que poisavam, cantando, as aves despreocupadas. Diz o poeta: e as boas aves, bem se importam elas, continuam cantando tagarelas. Assim, António, deves ser tombado. A Claude Monet e António Nobre responde Mário Dionísio na autobiografia: nunca serei capaz de trabalhar como o pássaro canta. Declaração relacionada com a sua obra literária e artística, mas naturalmente extensível ao trabalho de crítico que faz parte da série de fichas da Seara Nova. Uma ficha como conjunto de anotações sobre aspectos a reter, interpretações, conceitos, teses, é uma ferramenta de trabalho que visa a compreensão e a explicação de uma determinada matéria. Ao designar como fichas os textos sobre literatura e arte publicados na Folha Ceareira, o ensaísta de pendor polemizante, como se definiu no seu autorretrato, quis marcar de forma pedagógica os traços da sua teorização sobre o neorrealismo. Professor liceal e universitário, autor de artigos e palestras sobre o ensino, ensinar, disse, é uma forma excelsa de comunicação, havia em tudo o que Mário Dionísio fazia um sentido pedagógico. Isto é reconhecido pelo próprio, numa entrevista de 1982, ao JL, Jornal de Letras, Artes e Ideias. O conjunto de artigos denominados fichas surge num momento em que, depois de vários anos de intensa campanha teórica em prol do neorrealismo, sobretudo nos periódicos O Diabo e Sol Nascente, apareciam as primeiras figuras literárias do movimento. Entre outras, Alves Redol, Soleil Pereira Gomes e os poetas do Novo Cancioneiro, em cujo segundo volume publicou o autor das fichas o seu livro Poemas. Encerrados aqueles periódicos por determinação da mesa censória, a Seara Nova, com o seu prestígio e espaço ideológico alargado, dispunha de condições, as então possíveis, para o prosseguimento da crítica pedagógica de Mário Dionísio. O conjunto das fichas é constituído por 15 textos, tendo em conta a ficha 7A e a ficha 13A, publicados na Seara entre 21 de fevereiro de 1942 e 31 de julho de 1943. A ficha 14, a réplica ao artigo Arrumação de uma Ficha do crítico João Pedro Andrade, sairia em livro já em 1944, depois de um atribulado processo com o diretor da revista sobre os cortes a realizar para a sua publicação. Verifica-se naqueles textos a coerência do pensamento de Mário Dionísio face ao seu ensaísmo antecedente e ao que veio a expressar-se em dois importantes documentos da década de 50. A Paleta e o Mundo, 1954-1962, e a Conferência Conflito e Unidade da Arte Contemporânea, 1957. Sob o significado que lhes foi atribuído pelo autor, atende-se no seguinte certo do seu prefácio ao Anjo Acurado, José Cardoso Pires. E agora leio esse certo do prefácio ao Anjo Acurado. Diz Mário Dionísio: nas minhas fichas da Seara Nova, como na entrevista a um grande diário causou certa surpresa, e em muitos escritos da ocasião, eu próprio tentara contribuir para precisar o projeto neorrealista. Para precisar, é este o termo, o verbo que ele utiliza, para precisar o projeto neorrealista, esforçando-me por despegá-lo do conceito muito vago e equívoco de arte social, e insistindo sempre na importância da técnica na criação estética, no perigo de substituí-la por espontaneísmos sentimentais de efeito fácil, mas precário, na necessidade da apropriação de todas as correntes do passado e do presente, e em que o presente não era só a literatura brasileira que primeiro nos deslumbrara e de que modo. O ensaísmo de Mário Dionísio dirigia-se para o interior do movimento neorrealista e contra os que nele não participavam ou se lhe opunham. Na ficha 1, no meu entender, é destes que se ocupa, escrevendo sobre o livro Pão e Amor, do norueguês Knut Hamsun, Prémio Nobel da Literatura de 1920. Eis um livro e um escritor perigosos. Anota no fecho como súmula e conclusão de todas as anotações tomadas. Perigosos, porque, sendo consideráveis os recursos estéticos do escritor, a sua arte conseguia encantar e mascarar a ausência de um discurso verdadeiro sobre os homens e a vida. Isto, portanto, na acessão de Mário Dionísio. Implícita nesta ficha, a crítica àqueles escritores referidos no seu artigo em forma de carta de 1939, já aqui citado,
com o título SOS Geração em Perigo. Em 1938, na Presença, Mário Dionísio publicara nessa revista de José Régio, João Gaspar Simões e Adolfo Casais Monteiro, vultos proeminentes da citada Geração em Perigo, o poema Depois de Mim, que viria a sair em 1941 no segundo volume do Novo Cancioneiro. Este poema nada tinha a ver com o recorte estético da folha presencista. Começa assim: um dia, sei-o bem, os campos ficarão eternamente floridos, e a chaga que me inquieta deixará de sangrar em todos os peitos. Os homens já não estarão curvados sobre as terras, e a leiteira não virá mais trazer-me as vilhas com o seu ar do milão. José Régio tinha publicado em 1935, na revista Presença, um artigo que deu o título de Literatura. As 5 sílabas da palavra separadas por espaços em branco, criticando duramente, e aqui vai uma citação, os chefes de todas as fações que perseguem como corruptos e corruptores os artistas que os não sirvam. Intencionalmente ou não, a ficha 1 destaca não as sílabas da palavra literatura, mas as suas letras hifenizadas. Essas pobres letras, diz Mário Dionísio, que nutrem o entusiasmo de tantos, mas que numa perspectiva conformista nunca deixarão de ser pobres por mais engrinaldadas que se apresentem. De facto, não eram de grinaldas a literatura e a arte defendidas por Mário Dionísio. Não é no Jardim dos Lilazes, disse no seu poema, que está a poesia, mas sim na luta dos homens, nos olhos rasgados, abertos, para amanhã. Se na ficha 1 Mário Dionísio está empenhado na delimitação de uma fronteira entre a chamada literatura perigosa, porque não comprometida com o progresso dos homens, e a desenvolvida segundo os princípios de uma posição humana nova, a literatura e a arte do projeto neorrealista, nas fichas seguintes, da 2 à 7A, o ensaísta articula este objetivo com a intenção de precisar o próprio conceito de neorrealismo. Algumas precisões. A literatura não é documentário social, ou apenas isso, mas arte. Outra, derivada da anterior, há que atribuir importância à técnica no processo de criação literária. A representação do real, outra precisão, não se faz como fotografia, mas como deformação, no sentido daquela deformação que o professor Vítor Fissoso já aqui avançou. Quarta, precisão, na ficção literária não há personagens ou temas antecipadamente eleitos. O romancista tanto pode escolher operários e camponeses como o povo urbano ou estratos da burguesia. Quinta, forma e conteúdo são inseparáveis na concepção da obra de arte. No referido subconjunto de fichas, da 2 à 7A, Mário Dionísio trata de livros de escritores neorrealistas como Soeiro Pereira Gomes, Alves Redol, João José Cochofel, Manuel da Fonseca e Sidónio Moraes. A este, em análise detalhada dos seus livros Beco e Passagem de Nível, a este, portanto, Sidónio Moraes, dedica 2 fichas, a 7 e a 7A. Creio que é na ficha 7A que o Mário Dionísio defende a tal figura do auditor, como foi referido pelo professor, a tal figura do auditor para conseguir o auditor que será aquele público que não podendo ter acesso à literatura, ouvirá da boca de outros os poemas que ele não sabe ou não é capaz de ler. Creio que é uma ficha clara. Pelo meio, ficha 3, eu estou a referir um subconjunto de fichas, da 2 à 7A, em que ele trata de escritores neorrealistas. Pelo meio, na ficha 3, ainda houve ocasião de verberar Jorge Amado, pelo desvio romântico do livro ABC de Castro Alves. O mesmo Jorge Amado, alto expoente da inspiradora literatura brasileira, de quem o ensaísta se ocupou em 1937, numa tríade de artigos em O Diabo, tendo deixado escrito no segundo deles que o romancista brasileiro marcara com Mar Morto a sua definitiva conquista do realismo. Portanto, o homem que diz isto em 1937 critica Jorge Amado na ficha, em 42, por causa do livro ABC de Castro Alves. Note-se o acolhimento de simpatia, mas também de crítica exigente, dispensado na ficha 5 aos livros de Alves Redol. Isto já foi aqui referido, mas eu vou adiantar com algum pormenor justificado por estar a tratar das fichas. Alves Redol, diz Mário Dionísio,
e agora uma situação, foi o introdutor na nossa literatura daqueles homens e daqueles problemas que os literatos, seus antecessores, não tinham visto, ou não tinham sabido ver, ou não tinham simplesmente querido ver. Porém, o que lhe faltava, depois de ter escrito Glória, Gaibéus, Nasci com Passaporte Turista, Marés, e já naquele ano 42, Avieiros, era, segundo o autor da ficha, um estilo que não fosse, e é uma citação de Mário Dionísio, arrevesado, difícil, artificial. E uma orientação técnica do romance que o levasse à profundidade e não no sentido da extensão e superfície das coisas. Lendo hoje estas palavras, é forçoso compreender que Mário Dionísio estava a fazer naquele tempo pedagogia. Um dos argumentos que então eram usados contra a dita arte social era o de que ela não era arte, porque se limitava a fazer reportagem de situações sociais em obediência a estritos interesses ideológicos. O rigor e a exigência da ordem estética colocava-se, portanto, e então, na ordem do dia. Em 1945, na entrevista ao 1º de janeiro, Mário Dionísio sentiu-se mesmo obrigado a proclamar: os neorrealistas repelem vivamente a lenda do seu desinteresse pelos assuntos estéticos. Daí a detalhada explicação dos chamados processos defeituosos de Redol, não obstante reconhecer a seriedade e a promessa do seu trabalho, como deixa assinalado nas considerações finais, em jeito de exortação. Alves Redol poderá vir a ser, com tempo, trabalho e cultura, um dos nossos mais fortes e mais humanos escritores do futuro. Isto é uma citação de Mário Dionísio. O fruto sazonado, uma coisa que vou dizer antes, previsão esta que foi concretizada e reconhecida por Mário Dionísio. No artigo O Fruto Sazonado, publicado no Diário de Lisboa de 26 de abril de 62, e no prefácio à 3ª edição de Barranco de Seco, no ano 1970, Mário Dionísio dá conta disso. Em O Fruto Sazonado, Mário Dionísio refere a ficha 5 como um artiguinho esquecido e talvez não muito bem compreendido, enaltecendo a evolução do escritor vilafranquense e a prosa limpa e segura de Barranco de Seco. No seu prefácio à 3ª edição do romance, este é referido como excepcional, novo e um momento de completo triunfo. Mário Dionísio aproveita ainda para retomar a antiga questão da advertência inscrita na portada de Gaibéus, aquela advertência que todos conhecemos. Este romance não pretende ficar na literatura como obra de arte, quer ser, antes de tudo, um documentário humano fixado no Ribatejo, pois disso será o que os outros entenderam. Esta advertência tinha sido, entretanto, esclarecida pelo romancista na breve memória de maio de 1965, prefácio à 6ª edição do romance, apontando-a como declaração e prova da autêntica modéstia, não uma tomada de posição de Redol contra a literatura. Dissessem outros, não ele, se era ou não era arte, aquele livro apresentado ao público no então já distante ano de 1939. O assunto das fichas 8, 9 e 10 muda da literatura para a pintura. A pintura foi para Mário Dionísio um amor vindo da primeira juventude, como refere na autobiografia. Porém, em 1941, quando se encontrava em tratamento domiciliário depois de 8 meses de internamento no sanatório do Caramulo, que as visitas de alguns amigos constituíram um ensejo para o estudo de álbuns de pintura e conversas sobre arte. Tempo de formação é justamente naquele ano que começa a pintar. Em 1942, em pleno período de publicação das fichas, Bento Jesus Caraça convida-o a proferir uma conferência na Universidade Popular. Assunto: significado e destino da pintura moderna portuguesa. Desconhece-se o texto desta conferência e mais notícias sobre a sua realização. O que se sabe, já com cobertura da imprensa, é que o mesmo assunto é levado em dezembro de 1944 ao Ateneu Comercial de Lisboa, por ocasião das comemorações do Porto, aliás, do Ateneu Comercial do Porto, por ocasião das comemorações do 75º aniversário da instituição. A pintura e as artes plásticas tinham entrado definitivamente no campo de interesses de Mário Dionísio. Em 1946, seria membro da organização da primeira Exposição Geral de Artes Plásticas, tendo escrito o prefácio do catálogo, e no ano seguinte publicaria o estudo sobre Van Gogh, pintor que considerava seu mestre. É muito interessante neste estudo, numa parte deste estudo, a conclusão que ele tira sobre Van Gogh, valorizando os intuitos coletivistas, os intuitos artísticos coletivistas de Van Gogh. Van Gogh tinha aquele projeto de
de criar o ateliê do Midi, em Arro, não é? Para onde ele se deslocou, onde esteve a viver, na Casa Amarela, e ateliê a que ele tentou atrair outros pintores. Gauguin chegou a lá estar, mas sabe-se também que saiu. Depois eu vou orar. E então, Mário Dionísio valoriza este intuito coletivista que Van Gogh punha na arte. E é precisamente isto. Ele queria estar acompanhado de outros artistas para, em coletivo e não individualmente, desenvolver a arte. A ficha 8, dedicada à exposição de arte francesa contemporânea, Sociedade Nacional de Belas Artes, ano de 1942, tem como tema central o conflito entre a arte e o público. Mário Dionísio manifesta um profundo desgosto pela atitude observada em algumas pessoas face às obras expostas. Atitude não só de incompreensão, mas de escárnio pelas representações não realistas dos quadros ou pelos desvios anatómicos das figurações. O público é vítima de preconceitos, diz Mário Dionísio. Não tenta compreender, sobretudo porque desconhece as ferramentas da compreensão. Já que hoje foi dito que a Paleta e o Mundo surge precisamente como esta necessidade vista por Mário Dionísio de explicar a arte. A razão do seu afastamento da pintura moderna, o público, é não se lhe saber explicar concretamente o sentido da arte. Daí, diz Mário Dionísio, que o lançamento das exposições devia ser acompanhado de um trabalho didático que levasse as pessoas a familiarizarem-se com as expressões de correntes artísticas como o impressionismo, o fauvismo, o cubismo, o expressionismo e expressionismo. Quem não sabe arte não na estima. Quem não sabe arte não na estima. Disse Camões nos Lusíadas, no canto 5, estrofe 97. Palavras que Mário Dionísio escolherá e citará algumas vezes, mas que escolherá para título de um seu artigo publicado em março de 1962 no Diário de Lisboa. Se a ficha 8 apresenta um problema de ordem geral em relação à compreensão da pintura, as fichas 9 e 10 detêm-se sobre a questão do seu fazer. Na ficha 9, Mário Dionísio enaltece o valor e a indispensabilidade da técnica na composição da obra de arte. Referindo André Lotte e os seus livros Peinture d'abord e Traité du paysage, livros largamente citados uma década depois em A Paleta e o Mundo, o autor faz a confissão, talvez inesperada, de não ser a pintura o seu campo de ação. De qualquer forma, diz, os livros de André Lotte não podem deixar de interessar a todos os géneros de arte e a toda a linguagem lírica, a do romance incluída. E é por aqui que avança para dizer o seguinte. E agora, mais uma citação. Vejo contos de esplêndido assunto, demonstrando boas qualidades de observação, revelando qualidades literárias, mas literariamente contos falhados. A realidade de que se nos fala é-nos dada não pelo conto que se propõe fazê-lo, mas por aquilo que já sabemos dela fora do conto. Vejo poemas que se inspiram nos problemas mais humanos e emocionantes que se podem encontrar, mas que não chegam a emocioná-los. Vejo quadros com tintas e assuntos, mas que não chegam a formar quadros. É que, então, há qualquer coisa de indispensável que lhes falta. Provavelmente o erro absoluto dos que julgam que basta ter um assunto e escrevê-lo, ou pintá-lo, ou cantá-lo. Aqui, o primado também da técnica artística. Não? O primado é a importância da técnica artística, não se fala, da técnica artística, não se fala de primado. Foi de tal forma cerrada nesta ficha a defesa da técnica em arte que Mário Dionísio sentiu necessidade de precisar o seu discurso na ficha seguinte, a 10. Para ele, o elogio da técnica não devia ser confundido com campanha em prol do tecnicismo. Aquele tecnicismo próprio dos mentores de uma arte desligada do mundo, centrada no subjetivismo grandioso dos problemas do homem individual. Falando de técnica, Mário Dionísio suspende qualquer consideração sobre a finalidade da arte, sobre a finalidade que defende para a arte, e insiste na arte ela própria, tendo como adquirido que, sem recursos estéticos, a arte do neorrealismo nunca poderá fazer o seu caminho. Esta temática é tratada em A Paleta e o Mundo, nomeadamente no capítulo Visita à Oficina, do primeiro volume da obra. Já Richard Bloch, citado na ficha 8, reclama para o artista a condição de artífice robusto e refletido. Esse artista que deve penetrar o mundo mágico da oficina, o lugar onde as formas aparecem, ou, como se diz em A Paleta e o Mundo, a madeira da arte se transforma na madeira da estátua. Visitar a oficina, ou para o artista viver a oficina, é um caminho indispensável. Balzac, no conto A Obra-Prima Desconhecida, referido por Mário Dionísio, leva o leitor à oficina Mestre Corbusier, onde um velho pintor, Fraunhofer, diz estas palavras sobre a necessidade dos artistas saberem entrar na intimidade da forma. Citação.
Balzac. A beleza é uma coisa severa e difícil que não se deixa atingir assim. É preciso esperar as suas horas, espiá-la, persegui-la e enlaçá-la estreitamente para a forçar a entregar-se. A forma é um proteu, muito mais inatingível e mais fértil em ondulações do que o proteu da fala. Pergunto eu que outra coisa fez Mário Dionísio, por exemplo, nos seus encontros em Paris, na deslocação que fez em Paris em 1957, e depois que deu origem aos artigos Encontros em Paris, e depois ao livro, publicado, julgou também pela Vértice. Que outras coisas fez Mário Dionísio nessa viagem, se não visitar a magia das oficinas dos pintores? Ele fazia questão de ir aos ateliês dos pintores e encontrá-los nos ateliês, e ver as oficinas, e tem muitas referências à maneira como estão arrumados os objetos, como estão os pincéis, como estão as paletas, tudo isso. Como, por exemplo, também, um artigo que Mário Dionísio tem, visita a Vieira da Silva, e começa assim: não se visita em vão o ateliê de Maria Helena Vieira da Silva. Portanto, esta obsessão, chamamos assim, entre aspas, pelos ateliês, pela visita à oficina. Não é? As fichas 11 e 12 retomam a poesia em análise de livros de João Ruben e Tomás Quino. Se o primeiro, e aqui também é curiosa esta análise de Mário Dionísio, se o primeiro integra nos seus poemas assuntos considerados de vivo interesse, porque era um poeta, o primeiro, João Ruben, que tratava a situação do trabalhador minhoto e a sua luta dura, anónima e silenciosa, mas que não lograva atingir meios de expressão artística que o levassem, que pudessem levá-lo a ser considerado um verdadeiro poeta. Mas já o segundo poeta, Tomás Quino, era possuidor de inegáveis recursos estéticos, mas a natureza dos assuntos tratados só o podiam considerar como porta-voz de uma classe social em plena decadência. Lição de Mário Dionísio, por demais repetida, para fazer um poeta não chega isoladamente pelo prumo técnico ou a importância dos assuntos tratados. É preciso unir as duas vertentes. E, portanto, chegamos aqui às fichas 13 e 13A, que são as fichas da polémica com João Pedro Andrade. João Pedro Andrade publicara dois livros. Publicaram um livro que era A Poesia da Moderníssima Geração, Gese de uma Atitude Poética. E publicaram outro livro anteriormente que era a questão do romance, o problema do romance português contemporâneo. Portanto, as fichas 13 e 13A são a reação de Mário Dionísio, eu vou abreviar por causa do tempo, são a reação de Mário Dionísio a estes textos de João Pedro Andrade. A reação de Mário Dionísio resulta sobretudo da visão de João Pedro Andrade sobre a poesia do novo cancioneiro, a explicação da sua gênese, assim como da gênese da poesia das gerações de Orfeu e da Presença, assenta em pressupostos de raiz idealista, com manifesta ignorância dos princípios do neo-humanismo, neste caso, uma maneira de se dizer marxismo, na altura, sem os quais a literatura neorrealista não poderia ser compreendida. Enfim, decorre do que ficou dito o significado relevante das fichas na definição estética do movimento neorrealista. Como é reconhecido no prefácio ao Anjo Acurado, excerto anteriormente citado, as fichas cumpriram esse desígnio juntamente com muitos escritos da ocasião e em entrevista a um grande diário que não é outra senão a 3 de janeiro de 1945 ao 1º de janeiro. E depois, referir aqui na portada da segunda edição de Paleta e o Mundo aquilo que Mário Dionísio diz sobre o caráter polémico da obra A Paleta e o Mundo, que ele diz: sentia a necessidade de escrever para manifestar a discordância em relação a certas teses sobre criação estética, função social da arte, realismo, que então se estavam generalizando com um furor dogmático, assaz perturbador. Para dizer que todas estas ideias que estão, ou grande parte destas ideias que estão nas fichas, aparecem depois na Paleta e o Mundo, aparecem na conferência Conflitualidade da Arte Contemporânea, e terminado da seguinte maneira: há um poema de Mário Dionísio que fala assim: como pintar esta paisagem? Sem montes, sem planícies, sem árvores, sem casas, sem luz, sem sombra, sem calor ou frio a recortá-la, sem homens, sem pegadas, sem mãos, sem rios, sem asas, só voz amordaçada ainda antes de nascer, imagem só da ausência, desde sempre e para sempre sem imagem. Como saber? Não querer pintá-la. Olhar a paisagem e saber vê-la. Olhar e ver é título de um capítulo da Paleta e o Mundo. No ensaísmo, na literatura e na pintura há que interrogar, avaliar e fazer opções. A opção de Mário Dionísio foi a de lutar
por uma arte independente e viva, comprometida com o progresso social, ou como se anuncia na parte quarta do seu livro de poemas, na parte quarta do seu livro de poemas, uma arte que estivesse com todos os homens nas estradas do mundo. Paula, Diana, pode-se adiar um bocadinho o que vem a seguir convosco? É possível? Podemos? E vocês? Está bem, pronto. Já estamos muito em cima da hora, não é? Portanto, vamos tentar dar mais meia hora. Ora bem, então... Peço desculpa. Não, foi muito interessante. Ora bem, então vamos continuar a então a vocês. Temos é que ter para eu poder controlar que eu vou improvisar no caminho. Ou seja, eu não vou ler texto, vou tentar conversar um bocadinho sobre Renato Roque. Eu vou-me apresentar, já que foi combinado que a apresentação seria feita pelo próprio comunicador. Eu chamo-me Renato Roque e sou talvez uma ave rara ou um extraterrestre neste congresso, não é? Porque venho do Porto, para além de vir do Porto, sou licenciado em Engenharia e chego a este congresso sobretudo pela via da fotografia e inclusive pela via do Carlos de Oliveira. De certa forma, o Carlos de Oliveira acabou por ser o responsável pelo trabalho que tive que fazer, ou que fiz com muito gosto, melhor dizendo, sobre a poética do Carlos de Oliveira, e a partir daí fiz um trabalho fotográfico a partir dessa poética, e isso levou-me a tentar perceber qual era a relação da fotografia com os neorrealistas. Isso também me conduziu ao Mário Dionísio, que é dos poucos autores que têm de facto alguma coisa escrita de reflexão sobre a fotografia. Não é muito, mas é de facto aquilo que existe. Portanto, o Mário Dionísio acabou por surgir naturalmente nesse trabalho que eu fiz. O título da comunicação é Não se pode copiar, mesmo com um simples dar ao botão da Kodak. A primeira coisa que poderá chamar a atenção é o facto de Kodak estar mal escrito. Aliás, as organizadoras do Congresso tiveram a amabilidade de me perguntar se teria sido gralha, da minha parte, ter colocado, portanto, Kodak escrito desta forma, mas, de facto, é assim que está escrito no artigo de Campos Lima, que é outra referência, portanto, das duas grandes referências escritas por dois nomes ligados ao movimento neorrealista sobre fotografia. Portanto, nós vamos ver já daqui a bocadinho, eu vou projetar essa imagem, o artigo que Campos Lima escreveu na Vértice, e de facto a frase que aparece lá escrita por ele, não sei se gralha da Vértice, se gralha do Campos Lima, se por outra razão qualquer, está escrito assim, e portanto eu procurei respeitar portanto, a forma como o autor desse artigo escreveu na altura esta frase. Eu irei fazer tentando dar uma panóplia muito geral da relação entre os neorrealistas e a fotografia. Seria também muito interessante passar a uma segunda fase, mas que eu abdiquei de imediato porque não tenho tempo para isso, que era tentar estabelecer uma ligação entre os escritos, portanto, sobre estética e sobre pintura, sobretudo sobre pintura do Mário Dionísio, e tentar ligar ao que está a acontecer atualmente naquilo que se chama, propriamente ou impropriamente, isso seria outra conversa, fotografia contemporânea. Mas eu não vou ter tempo para isso, portanto vou fazer um percurso rápido sobre a relação entre os neorrealistas e a fotografia. Isto é o plano, mais ou menos, da apresentação. Vamos começar por fazer ter uma visão muito rápida, não temos tempo para mais,
qual era a situação da fotografia a nível mundial nos anos 50, porque os artigos que eu vos vou falar são os dois quase da mesma altura, por volta de 56, não é? Que não se pode copiar do Mário Dionísio, e é esse texto do Campos Lima na Vértice, e portanto começaremos por aí. Depois teremos os ensaios e irei também fazer uma pequena referência a um livro que já foi referido aqui no Congresso, creio que mais que uma vez, que também é importante do ponto de vista da fotografia, que é o La Carrel do realismo, que era bem conhecido por parte pelo menos de alguns neorrealistas, nomeadamente do Mário Dionísio, que o cita, suponho eu, várias vezes na Palestra do Mundo, e que existe esse exemplar, existe na Casa da Achada, assinada por ele, portanto ele conhecia bem. E depois iremos tentar, se houver tempo para isso, ver o que é que aconteceu a seguir com alguns fotógrafos da década de 50 e da década de 60, fotógrafos que tiveram contactos com o movimento neorrealista. Olhando para este diagrama, é natural que vocês não consigam ler isto muito bem daí, mas também não é muito importante. É assim, portanto, um diagrama que pretende, de alguma maneira, representar a história da fotografia desde a sua invenção em meados do século XIX até à década de 50 e continuando daí para a frente. E está ali assinalado um evento, que é um evento muito importante desta altura, que eu chamava de Family of Man. Foi uma grande exposição realizada no MoMA em 1955 pelo Steichen, portanto pelo Eduardo Steichen, que era na altura, portanto, o responsável. O Eduardo Steichen, para quem está ligado à fotografia, conhecerá bem o Eduardo Steichen, era um nome importante da fotografia, portanto, da primeira metade do século XX, ligado, portanto, ao Stiglitz e portanto, a um movimento que chamou a nova secessão na fotografia americana. E ele organiza, portanto, em 1955, uma grande exposição que vai ter repercussões a nível mundial, que se chamou de Family of Man, que pretendia, de alguma forma, ser, portanto, a consolidação de uma perspectiva humanista para a fotografia. Esta exposição, há indícios que teve repercussões grandes em Portugal, quer a própria exposição, quer o período anterior à exposição, em que o Steichen portanto, tentou a nível mundial promover um movimento de fotógrafos para contribuírem para esta exposição. A exposição estava organizada por temas, envolvia portanto, dezenas e dezenas de fotógrafos, e a perspectiva da exposição era fundamentalmente mostrar que havia um único homem no mundo e que esse homem que existia, portanto, espalhado pelos vários continentes e pelas várias civilizações, no fundamental tinha o mesmo tipo de problemas, e o mesmo tipo de ambições, e o mesmo tipo de sentimentos, e o mesmo tipo de emoções. Portanto, a exposição chamou-se Family of Man, e esta exposição, que também tem ligações fortes com um movimento muito importante nos Estados Unidos, que foi o chamado FSA, portanto, Farm Security Administration, foi um movimento fotográfico criado pela administração americana para fazer um levantamento da situação, portanto, de grande dificuldade e de miséria nas zonas rurais americanas nos anos 30. E, portanto, a grande parte dos fotógrafos americanos que participam nisso são também depois fotógrafos que têm uma participação importante neste Family of Man. Tentarei, isto é uma espécie de resumo já das conclusões a que a gente vai chegar. Começamos já por aí e depois vamos ao longo da própria apresentação, vamos falando nisso. Vamos chegar à conclusão, ou pelo menos eu chego à conclusão, de que parece haver uma relação de distanciamento, portanto, um certo distanciamento, uma certa desconfiança entre os neorrealistas e a fotografia. E vamos ver, quer o texto de Campos Lima conta isso, não deixa dúvidas nenhumas, não é? O texto do Mário Dionísio é mais ambíguo, não é? Portanto, poder-se dizer que dá uma no cravo e outra na ferradura, mas tem uma posição bastante mais aberta. Portanto, apesar de tudo, manifesta uma abertura relativamente àquilo que poderá ser a fotografia, enquanto que Campos Lima diz que a fotografia não interessa para nada. Basicamente é isso que ele diz. Portanto, vamos tentar, de alguma maneira, apontar algumas pistas, não é? Não vamos decifrar completamente o enigma, qual era exatamente a relação entre os neorrealistas e os fotógrafos, porque há muito pouco material, pelo menos conhecido da minha parte. Há, portanto, estes dois textos e depois há referências pontuais
nomeadamente eu vou, por exemplo, projetar aqui um bocadinho de dois poemas como foram citados pela Diana, dois poemas do Mário Dionísio, em que ele fala de fotografia, mas em que a fotografia aparece como no fundo uma personagem da narrativa, não é? Não são propriamente poemas em que a fotografia seja dissecada, em que ele fala sobre o que é a fotografia e quais são as suas limitações, qual é o seu papel, etc. Portanto, continuando, esta é a capa, portanto, da Vértice, onde está o tal artigo de Campos Lima, e eu vou-vos ler só um bocadinho. Portanto, está aqui uma fotocópia, uma imagem da página. Eu vou-vos ler apenas 2 bocadinhos de citações de Campos Lima sobre a fotografia. A fotografia, diz Campos Lima, é uma pobreza de arte que esvazia a vida do seu conteúdo dinâmico para a retransmitir parada. É uma arte para quem bastou dar ao botão da Kodak, e aparece a tal, um decalque mecânico, um golpe de olho, a agilidade da mão. A arte fotográfica, que pretende uma identificação total com a realidade, afasta-se tanto dela como a arte que, num polo oposto, se propõe a voltar as costas à vida. A fotografia é tão pobre, tão estéril, como a arte abstrata. Uma arte mais extremamente formalista. Não há na fotografia, diz Campos Lima, um trabalho mais complexo, não de pura análise, mas de análise e síntese, como há na pintura e, nomeadamente, no retrato. Portanto, como vemos, perante o olhar de Campos Lima, percebemos que, talvez, por que razão é que nós não conhecemos, ao longo da história do neorrealismo, efetivamente uma ligação de fotógrafos, embora tenha havido, e eu vou falar neles aqui um bocadinho, tenha havido nomes de fotógrafos que, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, estavam muito próximos, portanto, de alguns neorrealistas. Eu iria passar a seguir para 4 citações, tenho aqui 4 citações muito curtas do Mário Dionísio. A primeira é conhecida de todos, não é? É a ideia de que não se pode copiar, portanto, para o neorrealista não se trata de copiar a natureza, como o naturalismo pretendeu, nem de interpretá-lo, como tem feito com tanto êxito o modernismo, mas de transformá-lo. Não é? Portanto, a ideia de que não se pode copiar. Mas a seguir, neste mesmo artigo, o Mário Dionísio vai à fotografia e diz: a fotografia veio precisamente revelar-nos que o registro mecânico da realidade não corresponde ao que consideramos realidade. Um recanto da paisagem só existe para nós de acordo com a experiência que dele temos. Cada vez se vê melhor que a realidade objetiva não é o que a vista humana distingue, que há diferenças profundas entre a realidade objetiva e aquilo que normalmente consideramos como tal. Portanto, ele no fundo está a ter uma visão relativa à fotografia, que é uma visão muito contemporânea, de que, no caso da própria fotografia, não estamos na presença da realidade, mas de uma representação dessa realidade através do olhar do fotógrafo. E continua. É evidente que a própria fotografia pode ser considerada arte, e a prova está feita, mas só quando a passividade mecânica da chapa é de certo modo corrigida pelo homem que a utiliza. Só quando uma visão pessoal consegue impor-se, mesmo através da evidentemente desumana impassibilidade da objetiva. Só quando o homem se serve da máquina e a domina, quando há escolha, alteração de dados naturais, interferência, quando o homem transforma. Portanto, ele reconhece claramente que a fotografia pode ter este papel que, do ponto de vista, por exemplo, do Campos Lima, estava completamente posto de lado, não é? Mas depois a seguir traz-se, de alguma maneira, por isso é que eu digo que a posição acaba por ser relativamente ambígua, porque ele, a seguir no mesmo artigo, diz: entre a cena natural e a chapa fotográfica há um mecanismo que, com maior ou menor felicidade, lhe permite ser impressionado por aquela. É tudo. Entre a cena natural entre a cena natural e o quadro há o homem, o mundo. Um homem que não é elemento passivo e que registra, mas que essencialmente transforma. Ou seja,
ele está já a dizer que no caso da pintura e no caso do retrato pictural feito na pintura, o papel desempenhado pelo homem é mais importante do que no outro em que temos a máquina, não é? Mário Dionísio, como eu disse há bocadinho, tem para além disso, e eu acho que também tem, ontem ou anteontem a Eduarda me disse que há uma referência também à fotografia no romance, não é? no romance que escreveu, acho que a determinada altura aparece lá, portanto, uma fotografia, mas a fotografia aparece não como portanto, elemento de reflexão para a fotografia, mas como elementos narrativos. Ao caso destes dois poemas, o poema 70 do Le Feu qui dort, em que ele portanto, e o clique das máquinas para as fotografias que amanhã vocês verão nos jornais, etc. Portanto, referindo-se no fundo a fotografias que irão ser usadas como documento nos jornais relativamente aos acontecimentos que estão a acontecer, ou no segundo poema, do poema 49 da Terceira Idade, que é muito interessante, em que ele fala, portanto, da importância das fotografias das pessoas que viajavam e que saíam do país, não é? Portanto, no fundo, é as fotos que estão mal tiradas, que mais tarde nos fariam rir, mas de ternura, e isso chegava bem para a nossa fome de partir, ou seja, as fotos de amigos que tinham a possibilidade de ir a Paris e fotografar a Torre Eiffel, ou ir a Roma e fotografar a Piazza Novara, traziam aquelas imagens, e aquilo, só as imagens davam para, no fundo, poderem respirar um ar de abertura e, no fundo, de luta contra a situação em que se sentia. Do ponto de vista da relação entre os fotógrafos e os neorrealistas, o ponto mais importante de contacto entre eles, porque até aqui, que eu saiba, não conheço nada de relevante, embora possa existir, não é? Porque isto é uma área que aparentemente tem ainda pouco trabalho de investigação, são as EJAPs, as Exposições Gerais nas Belas Artes, na SNPA, não é? E as EJAPs, portanto, aconteceram desde 46 a 55, portanto acho que houve 11 EJAPs, por um ano em que foi proibida, não é? Portanto, no total acho que foram 11 EJAPs, e realmente a fotografia só está em 3, não se sabe muito bem porquê, não é? Há 3 EJAPs que têm portanto, a participação de fotógrafos, que é a EJAP de 46, de 50 e de 55. Nem se percebe muito bem, portanto, na primeira, da 46 para a 50 pode-se perceber este hiato, porque na primeira EJAP quem participou foi um fotógrafo que se chamava, eu não vou tentar ler para não estar a dizer errado. Novaes, não é? Mário Novaes. Mário Novaes, que aparentemente não respeitou o trato ou o contrato que era obrigatório para quem participava nestas EJAPs, que era não poder continuar a participar nas iniciativas organizadas pelo Estado Novo. Ele tinha, acho que, ligações mais ou menos fortes ao Estado Novo e, portanto, não respeitou esse contrato e, portanto, criou-se ali um conflito e, portanto, é natural que isso pudesse ter gerado ali um período em que a fotografia deixou de participar. Mas no ano 50 temos 4 fotógrafos e um deles é, de facto, um fotógrafo que tem ligações afetivas e políticas e ideológicas com os neorrealistas, que é o Adelino Leão de Castro. Vamos já mostrar algumas imagens que ele apresentou aqui nesta EJAP. E, no entanto, entre 50 e 55 desapareceu outra vez a fotografia e em 55 aparece novamente, portanto, a fotografia com bastantes mais participações. Temos aqui a lista, não é? Aparece o Augusto Cabrita, também conhecido, não é? Aparece o Vítor Paula, que vai ser um nome importante da fotografia na década de 50 e de 60, e aparece, estou a falar apenas dos mais conhecidos, o Francisco Elo Amaral. Relativamente aos outros, eu tentei obter, de grande parte destes fotógrafos, tentei obter as imagens e elas não as encontrei lá nenhum. Não sei se é possível encontrá-las, não.
Nós temos Vocês têm? Nós temos duas na nossa coleção do Frederico Pinheiro Chagas, por exemplo. Ok. Das que Eu tiveram procurei expostas e da grande parte destes autores não consegui encontrar as no imagens. Museu do Chiado também. Houve uma Ok. exposição temporária aqui chamada Então O pronto, Parque das então Imagens. depois se calhar que é até importante. Depois pode posso mandar essas passar a imagens que é informação. interessante para completar isto. Para terminar, como elemento ok, falta vou tentar acelerar um bocadinho. Embora eu também tenha direito a um pouquinho. Continuando. Este livro, o La Querelle do Realisme, é importante por uma razão, pelo menos por uma razão, na sua ligação à fotografia, porque o artigo portanto, do Aragon, que consta deste livro, faz portanto, várias considerações relativamente à fotografia, nomeadamente faz considerações relativamente ao Bresson, portanto faz uma apreciação do trabalho fotográfico do Bresson, e houve em Portugal uma publicação que foi, portanto, o jornal A Tarde, como está ali dito, que em 45 publicou um pequeno texto baseado nesse texto do Aragon sobre a fotografia. Só que esse texto limitou-se a apresentar uma parte desse ensaio do Aragon, e vamos já ver que isto pode ter tido alguma influência no futuro, porque no fundo nesse texto o que Aragon fazia era de defender o papel que a fotografia poderia ter de apoio, enquanto ferramenta de apoio à pintura. Ou seja, que os pintores deveriam recorrer à fotografia como base documental para depois poderem pintar. E isso vai, de facto acontecer, como eu já vou mostrar daqui um bocadinho, num quadro que eu chamei a fotografia em Portugal nos anos 50, que vou tentar dividir em 3 partes. A primeira parte, eu pus ali um ponto de interrogação, que são os fotógrafos dos quais eu consegui obter imagens que participaram nas EJAPs. Eu ponho ali entre ponto de interrogação neorrealista, porque isto nunca se clarificou, ou seja, nunca houve, no âmbito da participação dos fotógrafos nas EJAPs, qualquer reflexão teórica ou ideológica, ou o que é que seja, ou fotográfica, do conjunto deles ou de alguns deles, sobre o que é que poderia ser eventualmente uma fotografia neorrealista. Eu não conheço nada e suponho que não há. Portanto, inclusive as EJAPs, embora a gente talvez não consiga ver isso muito bem porque faltam algumas imagens, mas as EJAPs, por declarações, nomeadamente, por exemplo, do Alexandre Pomar, que é uma das pessoas que tem estudado este assunto, ou das poucas pessoas que têm estudado este assunto, do ponto de vista, as fotografias que participavam nas EJAPs eram muito heterogéneas do ponto de vista, quer do ponto de vista estético, quer do ponto de vista dos assuntos tratados, muitas tinham, portanto, uma perspectiva daquilo que se designava na altura e que ainda se designa pelo salonismo, portanto, em que se, no fundo, valorizava muito o aspecto técnico e o aspecto formal e determinados valores associados à fotografia bonita e bem tirada, não é? Portanto, nunca houve, e por isso ponho ali em ponto de interrogação, neorrealista, se calhar é abusivo falar nesses termos. 2 nomes importantes que estiveram, o segundo não está, mas acaba por estar indiretamente. A primeira é uma fotografia do Adelino Leão de Castro, que eu suponho terá estado, mas não tenho a certeza absoluta, por isso é que eu tenho ali ponto de interrogação, nem já de 1950, que se chama O Fardo e que no catálogo aparece com um nome diferente, não é? Suponho que sim. Mas no catálogo não se chama Fardo, acho que se chama Descarregador ou uma coisa assim. Eu, pelo título e olhando para a imagem, pensei que pudesse ser a mesma imagem, mas não tenho a certeza absoluta porque o título é diferente. A imagem do lado direito é também muito interessante e é uma imagem de centenas de imagens, portanto, que no fundo tem uma linha parecida com esta, que é de uma publicação muito importante do fim da década de 40, princípio de 50, que é As Mulheres do Meu País, da Maria Lamas. A Maria Lamas, que também tinha uma ligação com os neorrealistas, afetiva e companheira de determinadas lutas, estranhamente nunca apareceu, portanto, como fotografia em lado nenhum.
As fotografias das mulheres do meu país, algumas são dela, portanto, aliás, é uma coisa curiosa, porque pelo menos em alguns números, isto foi publicado inicialmente em fascículos, não é? E é curioso porque nesta altura não era muito comum isso, e a maior parte das imagens tem informação sobre o autor. Ou então tem autor desconhecido, não é? Que é uma coisa que para a década de 40 na área da fotografia não é muito normal. E algumas fotografias são dela e outras não são dela. E tanto quanto percebi, ela fotografava, mas não se considerava fotógrafa. Ou seja, no fundo, ela encarava a fotografia como um processo de registro documental para esta série de fascículos a que chamou As Mulheres do Meu País. Isto é importante porque aparentemente poderá ter tido uma influência grande em alguns fotógrafos que vão aparecer mais tarde, que eu irei falar daqui a pouco. Continuando, portanto, imagens desejáveis. Temos ali em cima, portanto, uma imagem do Augusto Cabrita que se chama Alentejo, que esteve na EJAP de 1955. Tenho aqui outra imagem do Adelino Leão de Castro, da EJAP de 1950. E tenho ali uma que consegui do Frederico Pinheiro Chagas, da EJAP de 1955. Portanto, dos outros autores não consegui absolutamente nada. Se me puderem arranjar, eu agradeço. Relativamente à questão da carrel do realismo, ela é importante sobretudo porque houve alguns pintores, e está aqui um exemplo talvez mais paradigmático disso, que é portanto, o Júlio Pomar, que vai, em alguns trabalhos que vai realizar, este será talvez o mais conhecido, vai partir de imagens fotográficas que eu pensei que eram de autor desconhecido. Já tive aqui a informação que eventualmente poderão ser do Cipriano Dourado ou do Lima de Freitas, ou não? Não? Não são estas? Estas não sei. Pronto. A informação que eu tenho relativamente a estas imagens, que estão, portanto, isto foi divulgado precisamente pelo Alexandre Pomar, porque estas imagens estariam, portanto, guardadas pelo Júlio Pomar em cadernos que ele usou na altura para pintar, fazer estes quadros. Na sequência disto, já indo ao final dos anos 50 e nos anos 60, aqui acontece de facto o que eu diria um renascimento, de certa forma, da fotografia portuguesa, com uma série de nomes que estiveram, alguns deles, mais ou menos próximos de alguns neorrealistas, e que vão criar um movimento muito importante de fotografia portuguesa, aí sim já com alguma reflexão teórica sobre a fotografia, muito ligado ao Family of Man e à fotografia humanista. Portanto, é aqui que aparece a repercussão daquele evento que eu vos falei há bocadinho, do Family of Man, e, portanto, no reaparecimento de uma fotografia que pretende ter alguma intervenção social na linha da fotografia humanista. Estão aqui os nomes mais importantes: Gerardo Castelo Lopes, portanto, está aqui uma fotografia isto é tudo em fins dos anos 50, portanto, feita em Praga em 1957. Ali outra de Gerardo Castelo Lopes, aliás, aqui as três são todas de Gerardo Castelo Lopes, 57. Esta fotografia aqui de cima é muito conhecida, é muito curiosa, porque vemos parece ser um grupo de camponeses a cavar um terreno em frente à Torre do Lopes, 1956. Continuando ainda nesse grupo de fotógrafos que acabariam por criar um redespertar ou um despertar da fotografia portuguesa da década de 60, temos o Nuno Calvete, 1956, e ali novamente Carlos Calvete. O Nuno Calvete é outro. Mas existe. O Carlos Calvete, portanto, é também de 1957. Esta fotografia também é muito conhecida, chamada A Mulher de Branco, que é a capa de um dos livros dele. E para terminar, acho que este é o último slide, iria mostrar, portanto, uma imagem do Sena da Silva, 56-57, outro nome importante desta altura. Estes fotógrafos, todos eles eram amigos, reuniam-se, conversavam entre si, portanto, refletiam acerca do que era a fotografia, qual a sua função. Isto vai ter um resultado, que é um dos resultados objetuais, físicos mais importantes, que é este livro, que é considerado por muita gente o melhor livro de fotografia português editado desde sempre, não é? Que foi reeditado há pouco tempo, que se chama Lisboa, Cidade Triste e Alegre, de Vítor Paula, que era um nome de 1955, e de Costa Martins. Os dois são arquitetos, trabalham em comum,
são imagens de Lisboa. Isto tem, em alguns aspectos, portanto, uma abordagem bastante revolucionária. Um dos aspectos, por exemplo, interessantes é que eles não assinam as fotografias. Portanto, ninguém sabe, ou melhor, ninguém sabe, alguém saberá, mas pelo menos publicamente não se sabe quais são as fotografias de Vítor Paula e quais são as fotografias de Costa Martins. Portanto, o livro é assinado pelos dois. Tem muita contribuição poética de muitos poetas, portanto, deste tempo, não é? Portugueses. E é um livro, um belíssimo livro, quer do ponto de vista fotográfico, quer do ponto de vista de design. É um design perfeitamente de ruptura relativamente àquilo tudo que se fazia na altura e, de certa forma, um horizonte para o que poderia ser a fotografia portuguesa no futuro. E terminei assim. Muito obrigado. Muito bem. É uma pena. Há minutos? Quantos minutos? Quantos? 10? Ora bem, há tantas coisas que se debateram aqui e com tanto interesse. Esta do Estatuto da Fotografia como obra de arte já sabemos que é uma coisa muito difícil e muito recente. Tem menos substância teórica do que aquilo que seria necessário para enquadrar nesta problemática toda, mas temos aqui dois testemunhos de grande relevo e um trabalho de pesquisa que me pareceu extremamente interessante e que vão com certeza suscitar algumas questões no público presente que eu convidaria então a participar. Pedro. Não é bem uma pergunta, mas é uma coisa que me lembrei neste interessantíssimo painel, mas sobretudo nas duas primeiras intervenções que tinham um tema diferente, não é que não seja também muito interessante, mas é de uma frase do Léger que me fez lembrar precisamente aquele poema da poesia não está nas olheiras e morais da pele e nas minhas habilidades, porque tem aqui pontos muito comuns e acho que pode eliminar um bocadinho estas questões. O Léger, que o Mário Diniz também admirava como pintor e que toma posições sobre até também nesta carela do realismo. Visitou em Paris, não é? E ele diz, este novo realismo tem as suas origens na própria vida moderna, nos seus fenómenos constantes, na influência dos objetos fabricados e geométricos, numa transposição onde imaginação e real se cruzam e se misturam, mas de onde se baniu todo o sentimentalismo literário e descritivo. Fez-me lembrar aquelas ruas agitadas do poema, quando ele diz: Olha, a poesia está na vida, está nas artérias, nesta vida moderna. Pedro, vou dizer uma coisa que parece estúpida, mas é de propósito. Fernand Léger era um artista feliz. A arte, não ele, a arte dele é uma arte feliz. É isso. E obrigado pelos. Mas ficou aqui muita coisa por recuperar, com certeza. Em ligação direta com aquilo que o Pedro disse, não era para dizer nada, até que o tempo é pouco e as questões são muitas. Mas justamente aquilo que o Pedro disse leva-me, eu achei muito interessante a mesa, mas leva-me a considerar particularmente interessante a comunicação do Renato, porque o passo que o Pedro citou é muito expressivo quanto à ambição e aos limites daquilo que possamos considerar, quem ainda gostar da terminologia, do neorrealismo. Porque a expressão que leu é, sim senhor, as cidades, a arte moderna, as cidades, o movimento, mas o mas que vem a seguir, Pedro, importa este relevo, o passo, esse passo que este trabalho, mas de onde se baniu todo o sentimentalismo literário e pronto, descritivo. Pronto. E depois continua, não, isto continua. Pronto. Uma das grandes questões que talvez se coloque em relação à fotografia é a dificuldade que uma determinada formação, não é de formação, é uma determinada formação, tem em lidar com outra mediação que não seja a mão. A máquina é uma coisa complicada. A mão desempenha nisto um papel fundamentalíssimo. E o olhar. Mas como o olhar já está um bocadinho banido desde que a perspectiva clássica foi arrumada, como nós tentámos ver ontem, apesar de tudo ainda subsiste a mão.
É muito interessante que uma obra como a do Mário Dionísio, que tem todas aquelas dimensões que nós temos falado aqui, mais a de uma grande atenção à cidade, à arquitetura, ao modo como se organiza a cidade e como a cidade é a casa, de certa maneira, a casa, o corpo artificial do homem, para utilizar a frase conhecida. Ele tem textos sobre o modo como as estações de metro foram embelezadas e como é que isso contribui para, ou pode contribuir para o bem-estar dos indivíduos, se os indivíduos tiverem suficiente atenção para ver. Isto tudo, eu tenho a impressão que está muito relacionado com a desatenção que houve durante, digamos, 2 séculos, 2 décadas, que houve em relação à fotografia. Eu vou passar por cima a questão da fotografia como arte, parece-me que essa questão não é tão relevante, mas a fotografia enquanto dispositivo. Enquanto dispositivo, a fotografia é uma coisa mecânica, como dizia o Campos Lima. Mas também, enfim, aqui para nós eu creio que há textos mais perspicazes sobre os grandes problemas do neorrealismo do que os textos do Campos Lima. O texto do Campos Lima, se formos a ver, embora não tão brilhante, é muito parecido com o texto de Baudelaire em 1859. Um século depois. O voluntário que o torna extremamente reacionário. E a verdade é que a fotografia como arte já sabemos que está muito atrasada na Europa e em Portugal ainda mais. Mas estes fotógrafos, todos eles, eram cultos e muitos deles compunham a sua fotografia como um pintor compõe um quadro. Agora, há essa coisa da mão, e percebe-se isso que no Mário Dionísio é muito importante. Lembramos o último capítulo de La Vie des Formes, que é L'Éloge de la Main, não é? Do fazer manual, que ganha outro estatuto, mas é preciso perceber que esta geração do que falou é uma geração que já tem uma preparação estética suficiente para poder entender a fotografia como arte. E não é só para fotografar aquela... Porque repara que não há um conteúdo muito imediato de povo explorado, há coisas insólitas, aquela fotografia em frente da Torre de Belém, a célebre onda do Gerard Castelo Lopes. Eles têm muito maior liberdade temática do que têm propriamente os neorrealistas. Agora, nós pensamos muitas vezes, na história que estávamos a discutir ao almoço, é que fotografia, fotorrealismo. Fotorrealismo, de facto, tem premissas muito semelhantes às preocupações neorrealistas, não é? Há pessoas que querem falar. Eu aproveitava então só o ensejo agora para referir que, de facto, tanto na década de 40, meados, e num registro mais de caráter escolar, da nona missão estética de férias, em que o Francisco Castro Rodrigues, Júlio Pomar e outros, no âmbito enquanto finalistas, foram a Évora e fizeram um registro, imensos registros fotográficos. Aí, de facto, o caráter da fotografia era meramente documental, ponto de partida para o trabalho que, por exemplo, no caso do Júlio Pomar, vai dar origem ao Gadanheiro, um ícone do neorrealismo visual português. Mas depois, já mais tarde, quando se poderia ter aproveitado, em 53, quando há a expedição, a jornada invocada por Alves Redol, que convida Júlio Pomar, Lima de Freitas, é outra coisa, mas de facto acabam por haver um conjunto de registros fotográficos que são o ponto de partida, de facto, para a produção depois em ateliê do que era o trabalho nos Arrozais, do Ribatejo, já numa fase quase de limite, brutal limite do neorrealismo, em que se pretendia voltar a uma matriz da década de 40, e nesse período, na EGAP de 54, 55, etc., houve algumas obras dessa produção que foram expostas, mas jamais a fotografia aí entrou com esse caráter. Era apenas um bloco de notas da memória, como depois eles chamaram. Um instrumento para servir outra era coisa. Quase isto foi apresentado agora, eram obras mesmo acabadas. Pronto, peço desculpa, mas era só uma chega àquilo que estavam a falar. Era além do mais um Gostava só de chamar a atenção para o facto de a maior parte dos artistas que expõem nos EGACs
São arquitetos. Praticamente, aí eu anotei os nomes, que é o Amaral, uma referência fundamental na arquitetura portuguesa, que muito construiu em Lisboa, todo o Parque de Monsanto é dele, o monumento que está no topo do Parque Eduardo VII, um arquiteto de grande nomeada, muito próximo ideologicamente do neorrealismo, mas que fazia ali uma gestão bastante eficaz com o Estado Novo, que encomendava obras, apesar de serem conhecidas as suas opções ideológicas. O Vítor Paula, Bento de Almeida, que também aparece como um arquiteto de grande nomeada nessa altura. Há um Manuel Moreira, que eu imagino que seria um jovem arquiteto, que eu conheci muito bem, um bocado mais velho que eu, que aparece ali com bastantes fotografias, só ver em 60, e para além do Costa Martins e do Sena da Silva. Sim. Portanto, se calhar não é uma coincidência que haja neste início uma tão forte participação de arquitetos que, sim, é verdade, a maior parte, que olham também para a cidade, talvez... Os grandes fotógrafos da década de 60 vêm da arquitetura. E que foram fundadores, como por exemplo o Sena da Silva, o Costa Martins. Quer dizer, é gente, para além de ter uma grande cultura artística, se propõe fundar qualquer coisa, tem um papel não é, na cultura artística portuguesa. E o olhar, não é? Tem um olhar muito próprio da sua atividade profissional, que se reflete numa perspectiva sobre a cidade, sobre os edifícios, que também foi referida em relação ao Mário Dionísio, não é? Portanto, Temos mais alguém? Só queria, aproveitando um bocado o que o Pedro disse hoje de manhã e o que António Pedro disse ontem, apesar de tudo, estamos a ver, a falar da fotografia e da pintura do ponto de vista de uma recepção de alguma forma comum. Ora, isso nem sempre, e o Benjamin aponta para isso, nem sempre foi o caso. Quer dizer que quem fala durante muito tempo, até a década de 30 pelo menos, de pintura, fala de memória. Não temos acesso direto às telas em toda a parte, temos que nos deslocar para as ver e depois memorizar, enquanto que a fotografia circula, é reprodutível, por isso temos a fotografia nas mãos e vai ser uma transformação total, a possibilidade de conhecer os quadros pela sua reprodução. Começa com a ideia de museu imaginário desenvolvida por Malraux, a partir do trabalho de Benjamin, mas isso é muito tarde, quer dizer que durante muito tempo o fosso que separa a pintura e a fotografia não é em relação à apreensão do mundo, mas em relação à sua própria apreensão pelo espectador. A fotografia pode circular, podemos nos debruçar sobre ela, a pintura temos que olhar e depois memorizar. Exatamente. E pronto, trouxemos aqui portagens de Ricardo, quer dizer mais nada? Não. Bom, não tenho que verificar, acaba. Não vai lá resolver isso com a